Continuem obedecendo. Nós estamos na 12ª reflexão na carta aos Filipenses, nesta caminhada que nós estamos fazendo. Provavelmente se você viu o vídeo que eu coloquei na sexta-feira, baseado no Salmo 31, você ouviu que esse é o último vídeo, ou seja, da sexta-feira, no Salmo 31 no Brasil. Estava se referindo ao vídeo de sexta-feira, porque o vídeo de Filipenses, este, se Deus quiser, é o último aqui no Brasil e continuaremos na próxima semana já em terras portuguesas. Diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 16. Assim, esse assim nos traz à mente o que acabou de ser escrito. Na reflexão passada, nós vimos o exemplo de Jesus Cristo, que com humildade viveu neste mundo, sujeitou-se ao Pai até a morte e morte de cruz. Uma vida marcada por humildade, serviço, obediência, vivendo para o inteiro agrado do Pai, segundo a vontade e os propósitos do Pai. Por isso, o Pai o exaltou. Lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tendo em mente esse exemplo de Jesus Cristo, conforme diz Hebreus 12, nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Então, tendo em vista Cristo e procurando ter a mesma mentalidade, a mesma disposição, a mesma atitude mental que houve em Cristo Jesus, assim, Filipenses 2,12, meus amados, conforme vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Em outras palavras, que eles tivessem uma atitude de integridade. A obediência não só na presença de Paulo, mas a obediência também na ausência do apóstolo Paulo. Porque, acima de tudo, não era o apóstolo Paulo que eles tinham que agradar, que eles eram servos. Acima de tudo, eles têm que agradar aquele que é Senhor, que está presente em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar, porque Ele é um Deus onipresente. Mas muitas das vezes a tendência dos liderados é terem comportamentos diferentes na presença do líder, na ausência do líder. E aí, então, Paulo fala assim, não só na minha presença, mas também na minha ausência, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, continuem a trabalhar a vossa salvação. Não é trabalharem para serem salvos. A salvação é baseada na graça. A salvação é baseada no sacrifício de Jesus Cristo. A salvação, ela envolve o arrependimento dos nossos pecados e a nossa fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas quando nós falamos em salvação, eu já tenho repetido isso várias vezes em certos vídeos, temos que pensar na justificação. Deus nos declarando justos quando nos arrependemos dos pecados, quando cremos em Jesus Cristo, imputando, creditando na nossa conta a justiça de Jesus Cristo, para que em Cristo Jesus nós possamos ser declarados justos, absolvidos da condenação, do pecado, da morte, adotados como filho de Deus, recebendo a habitação do Espírito Santo, garantia que nós somos propriedade, que nós pertencemos a Deus, somos povo de Deus, somos família de Deus, etc. Mas a salvação não termina aí. A salvação envolve a santificação, que é o processo da transformação. De dia após dia, nós sermos transformados pelo Espírito, pela obediência à palavra, a imagem do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que Gálatas 4,19, Paulo fala, meus filhinhos, pelos quais sofro a dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Este é o processo da santificação. A formação em nós, da mente de Cristo, do sentir de Cristo, do agir de Cristo,
do caráter à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E a salvação tem um aspecto final, que é o aspecto da glorificação, quando nós nos encontrarmos com Cristo. E aí diz a palavra que nós seremos transformados à semelhança como Ele é. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos continuar a trabalhar a salvação, sendo cooperadores de Deus, trabalhando juntamente com Deus. E aquilo que ele fala assim, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Em outras palavras, levem Deus a sério. Não brinquem de salvação. Tenham temor, tenham tremor, profundo respeito, profunda reverência, mas também um medo santo, genuíno, por causa de quem Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua vontade. Deus dá a motivação, Deus dá o desejo sincero, Deus dá a vontade, mas ao mesmo tempo Deus dá a capacitação. E aí no versículo 14, versículo 15 e versículo 16, ele vai já mostrar uma conduta que é fruto do viver à semelhança de Cristo, do viver em obediência. Quando ele fala, façam tudo sem murmuração, sem discussões. Versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. É aquilo que Jesus fala em Mateus, que nós somos sal da terra, os seus discípulos e luz do mundo. E fala assim, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras, que tem a ver com a totalidade do nosso viver, do nosso caráter, do nosso comportamento. E fale, vendo as boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Agora, para continuar a trabalhar a salvação, para continuar nesse processo de santificação, cooperando com Deus, nós temos a responsabilidade. Versículos 16, preservando a palavra da vida. Assim no dia de Cristo, ou seja, no dia do julgamento, quando estaremos diante dele prestando contas, poderei me gloriar de que não corri em vão, ou seja, o trabalho de Paulo não foi em vão, assim como não deve ser em vão o trabalho de pessoas que investem na nossa vida, segundo a palavra de Deus, debaixo do poder e da capacitação do Espírito Santo, e não me esforcei inutilmente. Continuem trabalhando a salvação de vocês, com temor e tremor. Isso envolve ouvir a palavra de Deus. Isso envolve submeter-se à palavra de Deus. É aquilo que Pedro fala, que nós somos santificados pela obediência à verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, santifica-os na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação, processo de transformação, do pensar mais e mais como Jesus, do sentir mais e mais como Jesus, do desejar mais e mais como Jesus, do falar mais e mais como Jesus, do agir mais e mais como Jesus. Nós precisamos continuar desenvolvendo esse processo, sabendo que Deus nos dá a motivação, Deus nos dá o desejo, Deus nos dá a capacitação, mas nós temos a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus atentamente e colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nos submetendo a ela, porque assim nós estamos seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Continuem trabalhando a salvação. Um forte abraço.